E daí, pessoas? Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Oratória. Hoje estamos na live número 126 e hoje eu vou falar sobre o lugar para você treinar comunicação e oratória. O difícil lugar onde você pode treinar. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. Hoje, então, o tema vai ser massa. Mas antes de começarmos com o tema, deixa eu colocar aqui o tema aqui embaixo. As pessoas que vão chegando já sabem que nós temos o dedo no coração. Vocês vão colocando o dedo no coração aqui. Hoje eu tô levemente atrasadinho, 3 minutinhos, vocês viram. É o primeiro dia que nós temos um atraso, depois de muito tempo. Mas é que o tio aqui teve que viajar para Porto Alegre ontem, estava tudo muito confuso. Então tenham paciência, tenham paciência. Deixa eu ver como é que eu coloquei o nome da... Onde treinar oratória. Muito bem. Conto com os coraçõezinhos de vocês. Conto com os coraçõezinhos. Pessoas que estão chegando aí, deixa eu dar um bom dia aí. Quem me deu bom dia, Jaque. E daí, Rian. Bom dia, Éder. Bom dia, povo querido. Aí, ó, 7h14, tá? Não é tanto. Antes que me critiquem aqui. Isso aqui eu tenho que botar uma plaquinha assim. Estamos há tantos dias sem atrasar, né? Nós estávamos há muitos dias sem atrasar. Hoje atrasou 3 minutos. Então, né, dei um descontinho. Essa iluminação não tá legal e é por isso que eu tô atrasado, porque hoje eu tô em Porto Alegre, tô na casa dos meus pais e aqui eu não tenho o melhor local. Vamos trocar de luz assim. Não, assim fiquei muito brilhoso assim tá legal. Vocês estão rindo, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, meus alunos. Que prazer vê-los aqui neste espaço. Bom, é louco, né, gente? Quando a gente sai da nossa casa e vamos, enfim, nós passamos uma temporada na casa de alguém, como os pais, é sempre uma complicação para tu seguir as tuas rotinas, né? Ao menos para mim é onde está o pó de café, né? Tá acostumado a colocar num local e aí tu vai lá, é outro local. Onde está enfim, a garrafa térmica. É tanta coisa. Aí tu vai chegar no teu local onde tu grava, que geralmente eu gravo aqui nesse canto. Aí tinha um monte de coisa aqui em cima. Eu disse, putz, por que eu não vim aqui antes? É assim. Pamela, bom dia. Eu também já fui mais pontual. Verdade, verdade. Bom dia, Karen. Bom dia. Pessoas queridas e amadas. Dedo no coração, você já sabe, por favor. Taca aquele dedo no coração para nós chegarmos no número de apóstolos. Desde que já faz uns dias aí que nós não conseguimos passar dos apóstolos, né? Nós estamos num período de recessão aqui, uma reciclagem de pessoas. O público do Café com Oratória ele vai reciclando e tem sempre aqueles que ficam, os de fé. Mas mesmo nos de fé tem alguns que às vezes a pessoa dá um tempo, volta depois. E nós estamos nesse período, né, de entre safra. Então eu preciso muito de vocês para que passemos dos apóstolos logo. Para quem não sabe, nós temos o número de apóstolos, que é o número de 12. Os primeiros 12 apóstolos aqui do Café com Oratória. Para que a live fique massa, nós precisamos dos 12 apóstolos. Para isso, eu conto com a tua participação, ajudando aqui o algoritmo do Instagram, nos localize aqui. E para isso você taca ali dedo no coração. E além disso, você pode participar daqui, não só com o dedo no coração, você pode participar do Café com Oratória ao vivo comigo, como
em primeiríssimo lugar, do jeito mais nobre, mais magnânimo que existe, que é me convidando para participar. Tem um botão que passa aí na tua frente, basta tu clicar nele para participar aqui ao vivo comigo. Se tu não localiza esse botão, tu pode escrever me chama que eu vou, é a nossa hashtag. Então coloca um me chama aí que eu te chamo. E aí, tu entra aqui ao vivo, e aí é uma maneira de tu já começar a se desbloquear, começar a falar numa live. Para muitos é um bloqueio, então já entra aqui, já faz a tua aparição, faz a tua estreia, é a melhor coisa que tem. É um baita primeiro passo para muita gente. E sim, eu sou do Rio Grande do Sul porque eu falo baita. Baita é coisa de gaúcho. Tchê. Pessoas. Além de participar, assim você pode participar também comentando, como vários estão aqui comentando, e eu já vou falar com cada um que está dizendo aqui enfim, que está dizendo coisas. Você pode comentar aqui, você pode mandar uma pergunta pelo ponto de interrogação, você pode fazer várias coisas aqui, tá? Hoje vamos falar sobre treinamento da oratória, mas deixa eu aproveitar e ver o que as pessoas estão falando. Bom dia, Karen Pamela. Eu sempre quis uma caneca transparente. Me dê. Essa caneca transparente é legal, né? Eu gosto dela também. Mas ela não é minha, viu? Ela é da minha mames. E ela está aqui para me servir aqui neste espaço. Tá? Então, só lamento. A caneca é minha. Um dia que eu achar uma outra assim, eu te dou. Eu gosto da caneca transparente. Éder, faz parte. Não tem lugar melhor que a nossa casa. O cantinho da nossa casa é sagrado. Verdade, é verdade. Nossa casa é o melhor lugar. Inclusive é o melhor lugar para você começar a ensaiar para a oratória. O melhor lugar é o silêncio do teu quarto, onde você começa ali a fazer exercícios para aprender esse negócio que é comunicação. Antes mesmo de ir para o público, você faz ali no silêncio do teu quarto. Eliane, bom dia. Ria, chama. Opa, chama, gostei. Vamos chamar então. Flávia, que legal. Deixa eu só ver o que as pessoas escreveram. Pamela, kkk. Flávia, fala sobre sotaques e como eles influenciam na oratória. Bah, boa ideia. Vamos falar sobre isso, Flávia. Se eu falar com o Rian e me esquecer, me lembra de novo que eu falo. Rian, vou chamar o Rian. Ele disse chama, eu entendo que é para chamá-lo. O Rian foi meu aluno. O que eu estou pensando que é? Vamos ver. E às vezes eu vejo uns alunos aqui e eu não reconheço mais eles, porque Bom já faz dia. tanto tempo. Olá, Rian! Grande Rian! Alguns Tu anos. já estava aqui. Barbaridade, meu querido! Onde é que tu foi, meu aluno? Me conta aí. Aliás, quem é você, Rian? Vamos nos apresentar aqui para o mundo. Olá. Então, eu conheci o professor Ronaldo no dia 4 de agosto de 2006, no meu primeiro dia de faculdade de Direito na Uniriter, em Canoas. Caramba! Faz um Tu tempinho. sabe, tu sabe até o dia, Sei, 4 sei. de agosto. Eu tenho, a minha memória ela é boa para algumas coisas que nem sempre necessariamente são úteis, né? Como eu lembro o nome de provavelmente todos os meus colegas que eu tive na faculdade, colégio, professores. Sério. É, mas Caramba, Rian. é, conheci o professor Ronaldo lá na Uniriter, foi um professor na disciplina de Teoria do Estado da Constituição, TEC, Tec. né, primeira disciplina, isso. Que E me formei em bacana. 2011, né, já passei na OAB no último semestre, já estava trabalhando no escritório, hoje eu trabalho no escritório também, continuo trabalhando no escritório, tenho minha parceria já firmada há alguns anos já. Não estou morando em Porto Alegre mais, estou morando aqui em Santa Catarina. Olha só. Eu estou morando em Itajaí, moro numa cidade litorânea aqui, portuária, uma cidade muito próspera, bonita. E eu continuo com história em Porto Alegre também, então variavelmente estou indo para Porto Alegre. Então aí, casado, com Que filho. bacana, Rian.
Mas que legal, cara. Que espetáculo. Olha, se tem uma coisa que para mim é sensacional é poder ver um aluno que hoje é advogado, que está trabalhando, que está, enfim, prosperando aí. Que bacana, cara. Olha, que bonito isso. Tomando E mate, me diz tá? uma coisa. Aí, ó, isso aí, ó. É isso aí. Coisa. Tu tá advogando em que área? Como é que é a Então, eu estou tuas trabalhando parcerias aí? com direito público, né? Focado no direito tributário. A nossa especialidade é recuperação de crédito. Então, Uhum, nosso público é 95% empresas e sempre propondo ações, seja judiciais ou administrativas, né? Para recuperar valores pagos indevidamente, pagos a maior, fazer revisão fiscal, esse tipo de demanda. uhum. Que massa, que massa. E teu negócio é advocacia mesmo? Meu negócio é advocacia. Hoje em dia é 100% advocacia. Eu fiz Uhum. mestrado na própria Uniriter, eu Ah, fui é? professor substituto. Que Sim, legal, cara. é, foi de 2013 a 2018. Olha Só que como minha só. mulher braço tudo quebrado, eu não consegui voltar à academia, pelo menos aqui em Santa Catarina ainda. Eu quero muito voltar. Eu gostei Sim. muito dessa experiência. Foi uma coisa que não tava, não foi programada na minha carreira. Uhum. Aconteceu e foi do dia para a noite, quando eu vi eu estava dando uma sala de aula, com uma sala cheia. E foi muito interessante, assim, foi muito legal, muito gratificante. Mas eu quero voltar. Não sei quando que eu vou conseguir fazer Sim. isso, mas eu quero voltar. Que legal. Tu dava aula de quê? Tributário, não? Não, eu fui substituto ali na Uniriter, então eu dei na Sim. graduação toda. Ah, foi na, foi na própria Uniriter? Sim, ali eu fiz a Que especialização, legal. também fiz especialização em Direito do Estado, e aí na sequência Uhum. entrei no mestrado e já comecei a substituir na graduação ali e fui indo. Que legal. Apareceu Que alguma disciplina legal. nova para dar, alguma aula nova para dar, eu sempre ia, não, eu Sei, raras vezes recusei algum convite, né? E sei. E tiveram vários professores que estavam envolvidos em doutorado, em alguns outros compromissos que se afastavam por um período de tempo, Claro. em algumas semanas. Então, eu acabava assumindo a disciplina toda por algum tempo, né? Então, dava aula manhã, Uhum. à noite, e às vezes também tinha uma aula sozinha lá para dar, um período eu ia, sempre fui, sempre atendi bem assim, sempre gostei Que bastante. legal. E foi Que bem. legal. É, Que legal. Eu posso te perguntar porque tu é bem jovem. Qual é a tua idade, Rian? eu tenho 32. 32. Então tu começou a dar aula ali como professor substituto, que tu tinha 4. 24, mais novo que eu. Eu comecei ali quando eu fui professor da Uniriter. Eu comecei a minha carreira na Uniriter e na São Judas, que eram duas, além da Uniriter em Canoas, São Judas ficava em Porto Alegre, fica ainda em Porto Alegre. Sim. E, e eu comecei com 26 e foi uma coisa bem marcante. E eu fico me perguntando como é que foi para ti com 24 iniciar a dar aula. Foi legal? Foi diferente? Como é que foi? Deixa eu te dizer, foi muito legal, porque assim, ó, como que começou? Eu estava já no último semestre, na realidade, nos últimos semestres da faculdade, vamos ser mais sinceros, no início da faculdade eu não era o melhor aluno, Uhum. né? Não era. Eu acho que eu entrei na faculdade muito novo, eu não estava maduro o suficiente para encarar com a forma que eu deveria encarar, né? Eu vejo assim, faço uma autoanálise assim. A Uhum. partir ali do quarto semestre, eu vejo que eu acordei para a faculdade. Então eu comecei a levar ela de uma Uhum. forma diferente, assim, mais séria. E isso, Uhum. por ver, por exemplo, o meu histórico de notas, assim, ele dá muita diferença. Uhum. Então, e aí com isso eu acabei tendo um acesso maior com os professores, comecei a fazer monitorias, né, para ganhar horas, e aí daqui a pouco eu comecei a repetir a monitoria porque o professor anterior gostou e queria que eu continuasse.
no final do último semestre eu estava com 5 monitorias, era uma por dia, né? Todos os dias eu tinha uma monitoria de alguma disciplina. E no que eu entrei na especialização, o meu orientador na graduação foi o Reverbel, o Carlos Reverbel. E aí, logo que eu entrei na especialização, que foi em ato contínuo da faculdade, ele já tinha um compromisso do doutorado e precisou se afastar por 3 semanas. E ele pediu para eu substituir 3 semanas na graduação. Isso incluía conteúdo, inclusive prova. Ele Sim. confiou em mim, eu já estava acostumado a conversar com os alunos e tudo mais nas monitorias. Sim. E tu acha que eu sou capaz, eu vou, né? Sim. E aí deu certo, e aí nisso um outro professor ficou sabendo e que tinha sido legal, e aí preciso já me chamou, e foi indo assim. Aí no final do ano eu estava conversando com alguns professores, principalmente o Aloysio e o Zimmer, e para fazer a seleção do mestrado, né? Eu até tinha preferência por fazer na URGS, mas acabei não me organizando de forma suficiente, e, enfim, tive que fazer uma cirurgia de urgência e acabei perdendo a inscrição. E aí nisso o processo seletivo que estava aberto era o da própria Ritter. Aí eu fiz, passei bem assim, ganhei bolsa e comecei a fazer mestrado, e nisso já comecei a dar aula já em seguida, assim, como substituto. Dei várias oficinas de vocabulário jurídico, direito do consumidor, processo funcional, várias. E aí na graduação toda eu substituí. Eu só não substituí na realidade em psicologia e eu acho que previdenciário. O resto, todas as disciplinas eu cheguei. Sim. Ah, mas que legal, cara. E assim, eu caí de paraquedas. Não era a minha expectativa quando eu comecei a faculdade, não era dar aula, né? Nunca tinha pensado nisso na vida. E aconteceu, e eu encarei, acho que de uma forma bem madura, assim. Eu aproveitei bastante, foi muito legal. E foi bem legal. Não foi tão impactante quanto eu achei que seria, porque como eu já estava acostumado a conversar com os alunos na monitoria, e eu gosto de falar bastante, então eu acho que eu tive bastante facilidade. E tu sempre foi um cara que, para ti, falar em público e tal, sempre foi uma coisa tranquila? Sim, sim. Eu acho que isso é uma virtude pessoal, porque assim, eu gosto de ser centro das atenções. Isso em tudo, né? Por exemplo, se eu vou jogar futebol, eu gosto de ser o camisa 10, o capitão do time, eu gosto de ir lá incentivar todo mundo. Então, tudo que eu faço, eu procuro ser o centro das atenções. Eu acho que isso é uma questão de liderança, é da natureza. Assim, que nem na família, assim, a gestão de casa, essas coisas assim, até sempre eu que estou envolvido e tudo mais. Meus pais têm problema para resolver, eles vêm, falam comigo, eu vou lá, falo com meu irmão. É sempre mais ou menos assim. Então, eu tenho sempre isso, e comecei a trabalhar bem cedo também, eu acho que isso influenciou bastante. E, então, sim, eu tive facilidade sempre em falar em público, e gosto de falar em público, gosto de ter a atenção das pessoas, e isso é bem legal, bem legal. Que bacana. É interessante que tem pessoas que têm já essa inclinação mesmo. E é legal você falar e assumir isso. Eu sempre gostei de ser o centro das atenções. Por exemplo, aqui a Pamela está falando. Ela acabou de falar, leu meu pensamento. A Pamela é muito boa em ler meu pensamento. Ela está aqui, ó. Auto-I, né, prof? Tá rindo. Porque ela é um auto-I. O que é o auto-I? É o perfil comportamental DISC, que eu gosto muito de trabalhar nos cursos de liderança, que é um perfil de comportamento que é uma inclinação que alguns têm, aliás, todos temos uma inclinação comportamental de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas, com a nossa carga genética também, enfim. E existe o perfil, são 4, né? A sigla DISC, pessoas que têm características de auto-I, que é o perfil de influência, que são pessoas que gostam de falar e gostam de aparecer mesmo, gostam de estar ali no centro. E eu me identifico com isso porque eu tenho esse perfil auto-I.
eu não sou tão alto I quanto, por exemplo, a Pamela, ou provavelmente tu, mas eu tenho muito essa característica, né? São os alto I são os metidos, eles gostam de aparecer mesmo, É, gostam de ser o centro. A questão é, olha que interessante, tem pessoas que são alto I e elas estão desbloqueadas, mas tem pessoas que são alto I e tem às vezes alguns bloqueios, que era o meu caso. Eu sempre fui muito bloqueado porque eu tinha uma outra característica que é o S do DISC, que é alguém que não sabe lidar direito com a exposição. Ele quer se expor, porque ele é alto I, mas ao mesmo tempo ele não consegue porque ele tem algum problema com relação à sua intimidade. Né? Ele não consegue expor a sua. Ele quer, ao mesmo tempo, se reservar. Ele é tendência tímido. Então, tem pessoas que gostam de se expor, mas ao mesmo tempo são tímidas ou são mais introvertidas. Né? Mas não é o teu caso. Tu é bem alto I mesmo, né? Tu sempre foi. Né? não, na realidade, assim, não, eu desenvolvi isso. Eu sempre Olha fui só. parcialmente. Por que eu te digo isso? Eu entrei no colégio um ano adiantado. Então, eu sempre fui Uhum. um menor, assim, da turma. Então, Uhum. no colégio, eu não era tão, não extrovertido, mas eu não era tão aberto, assim. Não tinha essa... Uhum. claro, sempre tive facilidade de comunicação e tudo mais. Mas não tanto quanto eu sou hoje. Né? Hoje, Uhum. há algum tempo, já me tornei uma pessoa assim, eu não tenho problema nenhum em falar em público. Se tiver que descer lá no meio da rua, chamar, juntar uma praça ali, um círculo e começar a falar alguma coisa aleatória, eu não tenho problema com isso, não tenho nenhum bloqueio quanto a isso, né? Uhum. Isso foi com o tempo, assim, no início, na época do colégio, eu acho que isso impactou por eu ser menor, mais novo, tudo mais, então tinha aquele choque de realidade, mas depois também isso com o tempo foi diluindo e hoje eu acho que eu solto isso, sim. Que legal. Que legal. O Alto I é o perfil de influência. O Alto I a pessoa que tem I desenvolvido, ela é um. Provavelmente tu tem Alto I, tu tem Alto D. O D é a dominância, que é a ideia de. É o perfil comportamental que gosta de tomar as rédeas da situação, de decidir, não espera para outros decidirem. Então, grandes chances de que tu seja também Alto D, né? Tu tenha DI bem Eu alto. posso. Eu já sou I, É, né? Eu tenho influência, mas eu tenho o Alto S, e o Alto S é muito voltado à empatia, a querer se preservar ao mesmo tempo. É louco, esse negócio de perfil comportamental é divertido de estudar. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo aqui a teu respeito. Inclusive, eu vi que o Abel passou por aqui, que foi teu professor. O Abel estava te defendendo, estava dizendo, não, o Rian era bom aluno, sim. É que o Abel te conheceu quando já estava nas práticas, né? E tu já tinha mudado, já. Acho que é por isso. O Abel, o Abel estava te defendendo aqui, ó. Um monte de gente está escrevendo aqui. Deixa eu ver o que o povo está dizendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque roda aqui eu não consigo ver. Como tu está participando, eu gosto de. Não consigo, tá passando. Depois eu vou olhar. Senão eu tenho que passar o dedo na tua cara, Ria, para conseguir chegar nos comentários aqui, entendeu? Porque para mim tu aparece aqui os comentários em cima de ti. Mas tudo bem, não vou conseguir. Mas o pessoal tá achando o máximo, tá? A Flávia tá aqui dizendo que show e tal, não sei o quê. Maturidade e vivência do Rian. Verdade. Verdade. Não sei se a Flávia te conhece, Rian, mas ela tá encantada aqui com a tua história. Querido, valeu. que legal tu participar aqui. Deixa eu te É, perguntar uma coisa. Hoje tu tem algum trabalho, fora o direito, que o direito por si só, a advocacia, ela é um trabalho sim. que exige muita comunicação. Vamos perguntar sobre isso. Deixa eu entender no direito. Para ti falar perante um juiz, fazer audiência, desde o início foi algo tranquilo para ti? Não, te confesso que não. Claro, é que assim, eu sempre trabalhei mais voltado ao direito público. Então, quando eu trabalho com Uhum, direito público, a gente não discute muita matéria de fato. Então, o número de audiências já é menor, né? Que a gente trabalha mais com a matéria de direito. Então, uhum, mas claro, como eu comecei a trabalhar em escritório desde cedo, já tinha a participar da rotina, sempre fui em audiências como na condição de estagiário acompanhando tudo mais,
né, vendo como que era, tendo aquela sensibilidade. No início eu tinha assim, eu ficava até um pouco nervoso, principalmente da audiência, durante a audiência. Uhum. Então isso eu sempre Uhum. ficava a mão suada, Sim. Deu uma travada. Travou, fazer Rian. audiência, Voltou, inclusive, voltou. Travou aqui, agora voltou. voltando. Tá. Então, no início, assim, eu E... tinha um certo nervosismo, principalmente antes de entrar nas audiências. Uhum. Depois, quando começava a audiência, aí já ficava mais tranquilo. Mas no início eu Uhum. ficava lá, mão suada, perna meio trêmula, assim, batia um nervosismo, mas com o tempo isso foi sumindo, assim. Eu gosto muito de Sim. audiência, gosto muito de falar em audiência, gosto muito de Uhum. perguntar, questionar, gosto de provocar. Na realidade, eu até às vezes sou meio, não sei se é uma a necessidade, às vezes faz com que eu fique até um pouco debochado assim numa audiência, na intenção de fazer que a pessoa, né, fale aquilo que eu quero, ou até para desestabilizar a parte contrária. Enfim, isso é tática, né? Claro. Mas não é todo mundo que faz isso. Às vezes eu faço isso, eu confesso. Não é uma coisa muito legal, mas enfim, faz parte do jogo. Mas Quem hoje disse que em dia não tá é bem legal? tranquilo. Quem disse? Tá Eu ali, é queria campo filmar de na batalha, ué. Não, ali faz parte, não tem jeito, né? Tá no play, desceu no play, tem que se arriscar, não tem jeito. é, E é assim mesmo. Não, mas que legal, cara. E assim, a, e eu quero chamar a atenção para todo mundo que está aqui. Eu estou vendo que tem gente que está chegando hoje. A própria Flávia falou que conheceu ontem o canal, que ela achou lá no YouTube e tal. As, as pessoas, isso que o Rian está falando, e olha que interessante. Eu tô te alugando aqui, Rian. Se tu tiver que sair e tal, fica à vontade, viu? Fica de boas. estamos Eu tô pegando. Como o tema é onde treinar oratório, eu quero pegar a tua história aí, teu aprendizado para utilizar aqui. A Pamela dizendo aí, ó, jamais, Altuí nunca é debochado. Olha, é uma debochada, a Pamela é a primeira. Mas que foi também minha aluna, foi lá na Ubra. Mas o que eu quero chamar a atenção para quem está assistindo aqui agora é o seguinte: estamos falando sobre onde treinar oratório. E, na verdade, eu não falei sobre o assunto em si, eu estou pegando a história do Rian para falar desse assunto. Mas reparem na história do Rian como que as coisas funcionam. Ele já tinha uma. Primeiro, na infância, ele passou por algumas dificuldades. Foi se desenvolvendo e às vezes é a própria vida que vai te levando, que vai te empurrando para aprender. E aí, se você agarra as oportunidades e você tem vontade, você vai conseguindo se enquadrar e vai até se destacando. E no teu caso, no caso do Rian, foi bem cedo que ele foi já conseguindo se afirmar, se desbloquear. Criou-se na vida do Rian uma espécie de laboratório, onde ele foi, que é o que eu sempre defendo, tu tem que criar o teu laboratório. O teu laboratório de treino, o lugar onde você vai se desenvolver. No caso do Rian, foi se criando isso na vida dele, meio que inconsciente, que é o que acontece com muitas pessoas. No meu caso, isso aconteceu quando eu estava na universidade já. Quando eu era aluno de Direito, se criou esse laboratório quando eu fui fazer o grupo de estudos lá do professor César Saldanha, que eu sempre falei a vida inteira, tu foi meu aluno, tu deve saber disso, porque eu sempre falava do meu grande mestre, falo até hoje, do professor César, que para mim foi um marco, assim, porque ali eu encontrei um local onde eu podia treinar. E, e é isso que eu digo, as pessoas têm que buscar o seu local de treino, que começa no teu próprio celular. Eu até depois vou dar umas dicas práticas para quem quer começar e não sabe onde começar. Eu vou falar sobre isso no final, mais daqui a pouco, na live. Mas o grande lance é tu descobrir o teu laboratório. E o que eu quero chamar a atenção na história do Rian é que, mesmo depois, ele já estava se comunicando bem, já era, não tinha problemas, não tinha nenhum bloqueio. Mesmo assim, quando chegou o momento de fazer audiência na frente de um juiz, a figura de autoridade do juiz, ao mesmo tempo, o fato de você estar com o cliente ali, e você está assumindo a responsabilidade por aquele cliente que está confiando em ti. Então, você tem essa responsabilidade.
Você tem a figura de autoridade e você tem alguém que está ali do outro lado, que é o advogado da outra parte, que pode ser um debochado, filha da mãe, que nem o Rian, que fica te sacaneando. E aí tem essa insegurança, tu não sabe que o cara vai te deixar instável. Então, tu tinha esses três fatores, né? A outra parte, o cliente e o juiz, que serviam de pressão, provavelmente, e aí o que pegava, no caso da história do Rian, que eu falo aqui para vocês, e que em várias lives eu já falei, aparecem de maneiras diferentes. No caso dele, tremor nas pernas, geladas, é isso que tu falou, suadas. O que tu sentia que tu estava falando? Agora deu uma travada de novo. Vamos ver se volta. Travou tudo. Ah, tu tá me ouvindo, né? Voltou. Sim. O que tu sentia mesmo na frente, na audiência, Ria? Tu falou as pernas tremendo e As mãos, tu falou mãos suadas ou geladas? Suadas. Isso. Travou de novo. E essas reações do corpo que o Rian sentia são reações fisiológicas vindas do nosso cérebro, na parte do cérebro mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, a parte do cérebro que cuida da nossa sobrevivência. Nesse momento, o Rian, quando estava na audiência, o que ele sentia é similar ao que nossos ancestrais sentiam na época das cavernas, quando estavam numa situação de perigo. Aquilo ali, naquele momento, era uma situação de perigo, pela exposição. Então, o corpo do Rian preparava ele para fugir. O nosso cérebro, a parte reptiliana do cérebro, que cuida da sobrevivência, nos prepara para fugir. Pô, tu tá ali na audiência, tu tá com o teu cliente, tá tudo certo. Tu sabe que tu precisa fazer aquilo ali, mas o teu cérebro te dá um alarme dizendo foge, porque isso aqui pode ser perigoso, isso aqui pode expor a tua reputação, é melhor tu fugir. E aí tu entra nesse conflito. E o teu corpo prepara para você fugir na medida em que ele deixa as pernas tremendo, e isso significa que o teu sangue saiu das tuas pernas e foi para o centro do teu corpo para preparar para tu correr. E as tuas mãos, esse suor nas mãos, eles servem para te dar aderência caso tu tenha que subir numa árvore, por exemplo. Claro que não tem árvore, claro que não é a selva, mas vai dizer isso para o teu cérebro, que é o cérebro, que a parte do cérebro eu chamo de uma lagartixa, né? É um cérebro reptiliano, é o equivalente a uma lagartixa que diz para fugir. Então, e aí eu te pergunto, Rian, na hora, como é que tu fazia para vencer esse desequilíbrio? Tu já te deu conta de como é que acontecia a coisa, como é que a mágica acontecia para tu continuar ali? Porque tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que passam mal, enfim, né? E o que acontecia ali na hora? Eu nunca tive nenhuma reação assim anormal, né? Ou atípica. Sempre foi. Uhum. O nervosismo era inicial, é aquilo, né? Depois que tu entra na piscina gelada, tu acostumou. Então Uhum. Mas eu sempre procurei me concentrar ou buscar concentração naquilo que eu tinha que fazer, no meu objetivo, né? Por exemplo, assim, eu preciso demonstrar alguma situação, né? Um testemunho da própria parte e ficar claro alguma situação. Então, eu tentava me concentrar nas perguntas que eu tinha programado já ou como abordar aquilo, concentrar. Então, acho que a minha forma a minha tentativa de concentração era o que me auxiliava. Mas eu digo isso que eu nunca fiz de forma racional. Eu acho que isso sempre foi espontâneo. Eu analisando assim, nunca foi algo, não, vou tentar me concentrar para não ficar nervoso, mas não. Eu sempre tentava fugir daquele nervosismo, me concentrando. Eu acho que isso era uma coisa bem natural assim, que me ajudou, que sempre me ajudou, na realidade. Tu acha que essa concentração ela estava focada no juiz, na outra parte, no teu cliente? Não sei se tu consegue identificar isso, né? Principalmente na outra parte. Principalmente na outra parte. É.
na maior parte do audiência, assim, é aquilo, né? A confissão da parte contrária é a melhor prova que você tem, né? Então, Uhum, é aquilo, nada melhor do que tu conseguir induzir a pessoa, a parte contrária, a vomitar aquilo que ela vomite, né? uhum. Então, eu sempre tentei me concentrar para isso, né? Aquilo, tu vai comendo pelas beiradas, vai cercando a pessoa, vai perguntando aquilo, até fazer que ela fale algo que tu queira ou algo necessário para ti, enfim. Aí é de acordo com cada caso, né? Mas nesse sentido, eu sempre me Ótimo, concentrei na parte. ótimo, legal, interessantíssimo. Porque aqui eu quero chamar a atenção de outra coisa. Estou pegando a estratégia mental do Rian, tá? E eu quero que o pessoal perceba isso. Primeiro instinto, reptiliano, fugir. Prepara para fugir. Só que junto com o instinto de sobrevivência de fugir, tu tem também o instinto de lutar. São duas respostas que esse cérebro primitivo nos dá: lutar ou fugir. A primeira opção é fugir, mas aí tu não tem como fugir, tu já está ali. Então, o que vem? Qual é uma outra possibilidade? Lutar. E aí, quando vem o instinto de luta, esse instinto de luta para um advogado significa, quando tu quer lutar, significa que tu tá inconscientemente percebendo que tu pode ganhar a parada, que tu pode vem uma coisa dentro de ti dizer não, mas eu posso ganhar, eu posso me dar bem com isso aqui. E aí o teu alvo como bom, porque aí nós viramos predadores nessa hora. E aí o teu alvo vai onde está o mais fraco. E onde é o elo mais fraco? A parte contrária. É óbvio, como advogado, você vai à parte contrária. Eu vou procurar os furos desse desgraçado. Está aqui do outro lado, porque o meu papel é esse e eu estou aqui defendendo. Né? Porque nesse momento é como lá nas cavernas, tu defendendo a tua prole frente a um outro animal selvagem que está indo ali. Então, primitivamente, o nosso cérebro funciona assim. E aí tu vai, e a tua gana, o teu foco ia para outra parte, e aí vinha dentro de ti uma outra força. E provavelmente devia acontecer isso. E a partir daí tu conseguia articular, né? Louco isso, né? A gente é bicho. A gente é ser humano, o ser humano é um É, animal racional, é um animal, né? Nosso lado animal. exatamente, é sempre legal. A Papetroli, ela falou que a pessoa fica nervosa e acaba, Não. quando vê isso, né? Isso, tu Uhum. acaba induzindo a pessoa a fazer isso, né? Isso sempre é a minha tática fazer assim, sempre foi, e principalmente sendo até debochado, né, para tentar desestabilizar a pessoa e fazer com que ela deixe de ser racional e fique emocional. Se ela ficar emocional, ela perde a cabeça, perde o controle e vomita tudo, né? Fala tudo. Uhum. E aí é um trunfo para nós, porque a melhor prova que tem é a confissão contrária, né? Então, Sim. Que legal, muito legal. Legal, Rian. Olha, muito feliz em contar contigo aqui. Eu via que tu já tinha conversado comigo algumas vezes, assim, tipo, eu quero participar uma hora e tal. E que bom que hoje deu isso. para tu entrar aqui. Nossa, muito legal mesmo. Estou muito feliz com a tua participação. A E satisfação é sempre que minha. tu quiser, apareça. Também, combinado. Vou E voltar novamente. brigadão, viu? Valeu, um grande abraço. Sempre foi um prazer, satisfação, muita honra ter sido teu aluno e mais ainda ter participado da tua. Brigadão, querido, apareça sempre e entre aqui que a casa é sua. Travou de novo. Será que ele volta? Será que eu consigo me despedir? Eu... Estou ouvindo como uma voz do além. Vamos ver. Aí, tá aí. Caiu, caiu. Mas nós já vamos nos despedindo já. Querido Rian, que legal, cara. Que massa. Que massa. Eu sou um abençoado mesmo. Sou abençoado porque eu quero falar sobre onde treinar a oratória e aí me cai, assim, um ex-aluno maravilhoso como o Rian.
para trazer a vida dele como um exemplo. Vamos agora... Caiu. Apareceu aí, caiu. Vamos agora teorizar um pouquinho sobre a conversa com o Rian e dar uma... Teorizar não, na verdade, vamos falar sobre coisa prática. Para eu dar umas dicas no final dessa live sobre como você encontra esse espaço de desenvolvimento que o Rian inconscientemente criou. Deixa eu só ver o que as pessoas escreveram, porque eu gosto muito de valorizar o que vocês escrevem aqui. Eu não consegui enquanto o Rian estava falando. E eu adoro a participação de vocês. A Pamela. Adorei a Flávia. A queridona da Tracy. Tracy aí. Quem é Tracy? Não sei, mas tá aí, ó. Tracy. Oi, Tracy. Tracy. Karen Lemos. Que legal. Meu objetivo é ter coragem de participar da live. Ô, Karen, entra aí, vamos. Cai pra dentro, vamos lá. Pamela, gente, ele lembra a data e acorda com o cabelo arrumado. Rian, tens meu respeito. A Pamela é uma riada, essa guria. Ter boa memória ajuda em público. Ter boa memória ajuda em público. Ajuda sim. Advogado tributário, sotaque do Rian é leve. Flávia, jovem mesmo. Como iniciou o interesse em oratória? Essa pergunta é para mim ou para o Rian? Eu posso responder depois, Flávia. Entrar na faculdade com uma certa maturidade faz toda a diferença. É verdade. Abel, era bom aluno. Domínio do conteúdo, do que falar, interfere na oratória. Nossa, Flávia, tu está fazendo um monte de perguntas, eu queria responder cada uma delas, eu só quero entrar, assim, concluir o tema, mas eu vou te pedir, Flávia, que tu mande essas perguntas para mim, por direct, que eu abro depois, ou eu boto uma caixa de perguntas, mas pode mandar para mim por direct que eu respondo, tá? Eu gravo um story ou trago aqui na live. Todas as segundas-feiras, só para vocês saberem, é live só de pergunta e resposta, tá? Então a gente tem mais possibilidade de eu sair dos temas e responder perguntas assim bem fora, que são ótimas essas perguntas. Então todas as segundas é perguntas e respostas e sextas é a sexta sem lei, em que podemos falar tudo, inclusive perguntas também e qualquer coisa. A gente toca música, a gente viaja na maionese. Nunca ouvi falar de auto-I. É uma definição do DISC, como eu falei, vem de um psicólogo. Ainda bem que existem os auto-I. Metido, mas chegando à humildade, que show isso tudo, maturidade, já tinha visto isso aqui, conheci o canal ontem à noite. Tá, muito bem. Acho que não tem mais desmaiar de tensão. É possível, tem gente que desmaia de tensão. Acontece. Tem gente que vomita, tem gente que tem diarreia, tem gente que fica mal, enfim. Claro, daí que pessoa nervosa, tá, isso tínhamos falado, tal, obrigado pela oportunidade, uma satisfação, professor. Rian, tamo junto. Obrigado eu, tá? Foi maravilhosa a participação. Tracy, oi, sou nova. Eu sei que você é nova, tá aí, eu tô vendo pela foto. Não, eu sei, tu tá nova aqui. Bem-vinda. Karen, coisas para o futuro. Isso aí. Rian, para cabelo arrumado, sempre é bom acordar mais cedo do que programado. Isso aí, Rian. Viu? Ó, tá aí, Pano. Queria a dica. Ó. Só não pode ficar fazendo chapinha, senão demora muito. Flávia, ok, envio por direct. Isso, envia que vai ser um prazer te responder. Inclusive, eu volta e meia eu abro até vídeos específicos ali no feed só para responder. É o Me Ajuda a Te Ajudar. Tá? Me Ajuda a Te Ajudar, eu respondo tudo. Tá bom? Manda que para mim é maravilhoso ter essa participação de vocês. Tá, deixa eu falar um pouquinho sobre onde treinar a oratória, já que a gente pegou a história do Rian, e isso é uma oportunidade incrível. O Rian, ele descobriu, como eu disse para vocês, inconscientemente, um modo para se desenvolver. Quando você faz isso muito jovem, de um modo inconsciente, isso é maravilhoso, é uma bênção. Mas o problema é que a maioria das pessoas, a maioria não, mas uma boa parte das pessoas, não consegue esse espaço, as oportunidades não acontecem na vida para que ela se desenvolva. E é exatamente pelo fato de que aconteceram essas oportunidades que o Rian foi se tornando isso que eu chamei de auto-I, dentro do perfil DISC. O que acontece? O Rian, a nossa personalidade
vai se desenvolvendo desde antes de nascermos, assim, alguns traços, mas especialmente na infância. E na infância você vai tendo essas oportunidades e vai acontecendo de você se desenvolver ou não. Mas pode acontecer, e acontece para muitas pessoas, de criarem bloqueios na infância. Eu, por exemplo, criei vários bloqueios na minha infância. Por conta de várias razões. De antes da escola, depois na escola, pelo fato de ter tido uma professora muito terrível e não saber lidar com a situação. Eu era um guri que sempre fiquei em casa e ficava só dentro de casa até os 6 anos. Entrei também muito cedo na escola. E a escola, para mim, não proporcionou esse espaço inconsciente para treinar oratória, para treinar comunicação. Eu só fui encontrar esse espaço lá na universidade, muito depois de já estar passando da metade do curso de Direito, metade para o fim, é que eu fui encontrar um espaço lá num grupo de estudos que virou o meu laboratório. Então, é difícil você conseguir inconscientemente encontrar esse espaço na vida adulta. É raro. Eu acabei encontrando meio que sem querer. Você precisa conscientemente buscar criar esse espaço. Treinar a oratória. Veja bem, aprender... Oratório o que é? Uma habilidade. Tá? Comunicação, de um modo geral, eu falo oratória porque todo mundo sabe que é oratória, mas aqui você sabe que o meu objetivo é ajudar pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. Então, comunicação é algo mais amplo que oratória. Oratória a ideia de oratória é falar em público. Mas eu digo que você precisa aprender a se comunicar, seja em grandes públicos ou pequenos, ou um a um. Mandar um áudio de WhatsApp da maneira correta, objetiva, com tranquilidade. Fazer uma audiência. Uma audiência não é falar em público. Uma audiência está na frente de um juiz. Às vezes uma conciliação, às vezes é uma mediação e é só você e a outra parte. Enfim. É atender um cliente. E aí é você, sendo um profissional liberal, você pode ser um dentista e precisa atender bem um cliente. Então, qualquer profissão você precisa saber se comunicar. Como criar esse espaço de treino? Se você vai aprender golfe, por exemplo, você já reparou que se você quiser aprender golfe, ou eu quero aprender a esquiar, eu vou precisar de um espaço para isso. Um espaço cheio de recursos extremamente caros. Para aprender a jogar golfe, por exemplo, eu preciso de um local especial, que custa caro, e eu preciso de ferramentas especiais. Se eu quero aprender a dirigir, eu vou precisar de um carro. Existem habilidades, então, que exigem um espaço apropriado, caro, como, por exemplo, golfe. Existem habilidades que exigem outras pessoas, que até não exigem um espaço apropriado, mas exigem outras pessoas. Por exemplo, eu quero aprender a jogar futebol. Eu preciso de uma bola, não tem nada demais uma bola. Futebol, vôlei. Vôlei exige uma bola e uma rede, mas eu posso aprender sem a necessidade de um grande aparato, mas eu preciso de gente. Futebol, eu preciso de gente. E comunicação, oratória também. Eu não preciso de grandes aparatos, mas eu preciso de gente. Porque oratória é comunicação, e comunicação é tornar comum. E eu só torno comum alguma coisa com alguém. Eu preciso de um emissor e um receptor do discurso para a comunicação acontecer. Então eu preciso de gente. Mas se para oratória eu só preciso de gente, eu não preciso nem de uma bola, é só você com a sua voz, eu só preciso saber falar. Por que é tão difícil treinar oratória e treinar futebol não é difícil?
Por quê? Porque para treinar futebol, basta você fazer. Você não tem medo de que nada possa acontecer. Aprender a jogar futebol, aprender a qualquer coisa que exige, que é uma habilidade que exige outras pessoas, e aí pegamos os esportes de exemplo, nós aprendemos brincando. Tu já reparou que para aprender a jogar futebol, tu aprende brincando? E eu falo isso como alguém que aprendeu a jogar futebol depois de adulto. Eu tinha tanto bloqueio na minha vida de infância que eu só aprendi a jogar futebol com 14 anos. Então, tu imagina o quanto eu jogo bem. Mas com 14 anos, por ali que eu comecei a treinar a jogar futebol. Isso é uma outra história. Mas eu me permiti brincar, jogar futebol. A brincar de jogar futebol. E louco isso, né? E qualquer esporte coletivo que você vai começar a aprender, você vai brincando, mas na oratória você não brinca. Por quê? Porque na oratória você tem medo que algo vá acontecer. E o que é esse medo? Esse medo é o medo de fazer errado, é o medo do julgamento das outras pessoas. Nós temos medo de arriscar a nossa reputação. E essa reputação, para nós, vale muito. Todos nós buscamos, de algum modo, sermos considerados por alguém. As pessoas são importantes para nós. E considerado, né? Considerado vem a palavra considerar, vem de sideral, sideral, de estrelas. Todos nós queremos estar entre as estrelas. Nós queremos fazer parte de uma constelação de estrelas. Por isso queremos ser considerados por alguém. E errar na hora de se comunicar, na nossa mente, é um risco para quem está aprendendo. Então, nós não nos permitimos brincar de aprender oratória. Mas tem um meio para isso. É uma habilidade e pode ser desenvolvida criando esse espaço. Como você cria esse espaço? Eu diria que existem três tipos de treinos. O primeiro treino é o dos fundamentos. O segundo treino é o treino de laboratório, para oratório. Laboratório. E o terceiro treino é o do campo de batalha. Os três você pode fazer sem arriscar sua reputação. O primeiro treino, que é o treino sozinho, esse treino tu faz no silêncio do teu quarto, o treino dos fundamentos. Então, o primeiro treino é o dos fundamentos, tu faz sozinho no silêncio do teu quarto. É como quando eu aprendi a jogar futebol e eu não sabia nada, eu queria jogar futebol com os meus amigos, que eu tinha amigos que jogavam e tal, e a gente queria brincar de jogar futebol. Eu queria brincar, eu queria entrar pra brincadeira. E eu comecei a treinar em casa, a fazer embaixadinha. Eu disse, pô, eu tenho que ter o mínimo de habilidade para jogar. Eu jogava às quartas-feiras. E eu queria participar daquele grupinho ali, eu não sabia. E o pessoal dizia, gente, eu sou tosco, eu não sei. Me botaram na zaga e eu não sabia nada. E aí eu fui treinar em casa embaixadinha, são os fundamentos. Então, para treinar oratória, você precisa treinar os fundamentos em casa. E como é que são os fundamentos? Ensaio mental. Em primeiro lugar, ensaiar mentalmente pequenas apresentações. Em segundo lugar, ensaiar fazendo de conta. O ensaio dos fundamentos em casa, no silêncio do teu quarto, são os fundamentos. Você vai fazer de conta que está apresentando, que está falando alguma coisa para alguém. Todos os desafios do mundo real, você precisa fazer em casa sozinho. Fazendo de conta, como quando você era criança. Daquele jeitinho lá. Alucinando, falando sozinho. É assim que funciona. Eu
ensaio até hoje, quando eu tenho alguma coisa muito, muito formal, enfim, por exemplo, né, sempre eu dou o exemplo de discurso de formatura, eu sempre ensaiei sozinho no silêncio do meu quarto. Então, ensaio, fundamentos. O segundo tipo de treino é o do laboratório. Se você tem um espaço para fazer isso, contratado para isso, como um treinamento, e aí não é curso, tá? Não é qualquer lugar que tu vai encontrar espaço de treinamento. Precisa ser um treinamento mesmo, e não um curso. Você contrata esse espaço onde vão te dar um laboratório. É o caso da Academia de Comunicadores, o meu treinamento online, onde eu tenho um laboratório. Ontem mesmo nós estávamos na nossa primeira aula ao vivo, nós temos aulas gravadas e aulas ao vivo, onde eu faço ali o treinamento. O que é o laboratório? É um local criado com um grupo de alunos que está ali querendo brincar de aprender, que é só brincando que tu vai aprender. Se tu entrar na mente para um laboratório achando que tu vai, eu preciso fazer tudo certo, morreu, tu não aprende. Para aprender oratória, tu precisa brincar de aprender. Tá? É que nem aprender a jogar futebol, é que nem aprender a tocar um instrumento musical. Tu tá ali porque tu quer ter o prazer de ouvir a música que tu tá aprendendo. Então tu brinca e tu erra, tu precisa errar. Então o laboratório serve para isso. Professor, eu posso, mas eu preciso te contratar, eu preciso ter um treinamento para isso. Não necessariamente, tu pode construir o teu laboratório. E como é que tu constrói? Por exemplo, vindo aqui no Café com Oratória, você tem aqui um laboratório, as pessoas podem entrar ao vivo, as pessoas podem trocar experiências. Vocês podem, a partir daqui, começar a conhecer uns aos outros e começarem a ensaiar entre vocês. Criar o seu laboratório é conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que você num assunto, que no caso aqui é comunicação, e começar a trocar ideia. Você está criando o seu laboratório, trocar mensagem. Hoje já está faltando 3 minutos para acabar, eu não vou conseguir dar muitos exemplos, mas, por exemplo, eu quero começar a aprender a fazer story. Eu quero fazer vídeo no Instagram para divulgar meu negócio. É um belo treinamento. Mas eu não consigo ainda. Então o que tu vai fazer? Tu vai mandar mensagem de vídeo para um coleguinha aqui, que tu está conhecendo aqui no Café com Oratória. É um treinamento, tu vai mandar por direct mensagem. É um treinamento. Um treinamento de laboratório, tu está criando teu laboratório com uma pessoa real que está interessada também em brincar de aprender. E aí tu vai começar a mandar mensagem em vídeo. Não precisa ser alguém aqui, pode ser um amigo teu, pode ser alguém que tu queira aprender. Tu vai começar a fazer reunião no teu trabalho, tu nunca fez, tu tem a possibilidade de fazer uma reunião, tu nunca fez. Começa a fazer e organiza a reunião. Tu está criando o teu laboratório. E tu faz isso com pessoas próximas, ou pessoas que estão querendo aprender contigo. E depois tu tem o terceiro tipo de treinamento, que é o do campo de batalha, que vai implicar em maiores riscos do mundo real. E aí tu precisa ter aquilo que eu chamo de ir no macio. Vai no macio. Tu precisa de desafios crescentes e constantes. Para você criar a habilidade de comunicação, você precisa, quando for para o campo de batalha, fazer pequeninhos desafios. E começar bem no pequenininho, arriscando um pouco e ir crescendo. Por exemplo, eu não vou fazer um vídeo no YouTube dando uma aula. Ou não precisa. Tu pode começar com pequenos riscos. Eu vou fazer um storyzinho de 15 segundos. Talvez eu nem torne ele público. Eu deixo só para os amigos próximos. E aí tu precisa saber como fazer isso, até posso te ensinar. Vou mandar um vídeo para o professor Ronaldo. Então são pequenos riscos que vão aos poucos crescendo. Vai explodir a live em 40 segundos. Eu só vou agradecer a presença de vocês e dizer que amanhã eu estou aqui com um tema novo. Mande sua pergunta por direct, por favor. Quem tinha perguntas aí que eu não pude responder, veio a pergunta do sotaque, enfim, outras, por favor me mande, senão eu vou esquecer, eu não vou conseguir ver quais são as perguntas. Eu gosto muito de responder as tuas perguntas, tá bom? Lembre de comentar o post de hoje, nós tivemos um post ali chamando para a live, com um bonequinho ali. Comenta esse post,
compartilha esse post e traz mais gente para ampliar esse laboratório cada vez mais do Café com Oratória. Tá bom? Vejo todos vocês na live de amanhã. Foi um prazer, um privilégio, uma honra. Obrigado, pessoas. Até amanhã. Olha, agora que eu tô vendo, passou de 1 hora e não explodiu, gente. Nunca vi isso. Será que o Instagram agora aumentou o tamanho da live? Estou impressionado. Que legal. Não explodiu. 1 hora e 21. Gente, o Instagram está pirado. Nunca vi isso acontecer. Estou empolgado. Que legal. Mas eu já me despedi. Isso aqui é só alguma coisa que está acontecendo depois que a live terminou. Não é mais o Café com Oratória, agora são os bastidores. A live acabou, gente. Mas estamos com 1 hora e 46. Eu tô emocionado com o Instagram. O algoritmo está sendo mais meu amigo agora. Quem sabe agora as lives não tem mais hora para acabar. Eu vou ficar a manhã inteira aqui. Não, porque eu tenho que fazer outras coisas da vida. Pessoas, obrigado, tá? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.